Paz do Senhor, povo de Deus, pastor Zé Carvalho, passando aqui, bem-vindo ao canal Fatias de Pão do Céu, deixando mais um vídeo aqui para edificar a sua vida. O meu objetivo nesse canal é trazer uma palavra que alimenta a sua alma para você continuar fazendo a obra de Deus, liderando com excelência. Hoje vamos continuar falando sobre o desafio do líder moderno. O desafio hoje é o desafio do relativismo, né? Neste momento crucial de nossa liderança, nós enfrentamos dentro dessa conjuntura de pós-modernidade, o desafio do relativismo. O relativismo é uma filosofia que sustenta que não existem verdades absolutas, uma força poderosa que ameaça e distorce a mensagem do Evangelho e mina então a autoridade da liderança cristã. Mas vamos voltarmos para a palavra de Deus. A Escritura diz assim, João capítulo 15, versículo de número... João capítulo 14, versículo de número 6 diz assim: Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe, diletos irmãos e amigos, que nós, ainda naquele texto básico que começamos a falar aqui sobre os desafios da pós-modernidade, Romanos 12:2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o mundo tem sua configuração social, suas crenças, mas nós como cristãos não podemos dançar a música que o mundo toca, e sim ser cada dia transformado pela renovação. A mudança começa na mente. Nós não podemos nos conformar com o mundo, mas ser transformado por uma renovação na mente, assim conheceremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo tem sua origem no pensamento de Hegel, filósofo alemão, e ele dizia na sua dialética que todo certo tem um pouco de errado e todo errado tem um pouco de certo. Essa forma de pensar foi evoluindo e chegou a ser chamado de relativismo. E o relativismo prega que não existe verdades universais, cada pessoa pode determinar sua própria verdade. Com base nisso, então nós temos aí várias consequências em relação a ignorar a própria verdade da palavra de Deus, a estabelecer padrões morais autênticos e a seguir uma trilha que seria o espiritualmente e moralmente correto. Então, dentro dessa conjuntura, nós podemos perceber que existe uma flexibilização moral, né? E aí todo mundo começa a seguir seu próprio caminho, e a palavra de Deus diz em Provérbios 14:12 que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é morte. Então, como identificar o relativismo na sociedade, na igreja? Essa é a pergunta, vamos direto ao ponto, não vamos ter enrolação aqui. Então, observe, na sociedade o relativismo ele é promovido através da cultura do viver e deixar viver, do é proibido proibir, e assim vai. Quando cada indivíduo é encorajado a seguir seu próprio caminho, sua própria verdade, sua própria vontade. Falamos sobre o hedonismo, né, que trabalha as vontades do ser humano, e agora o relativismo, que é um conjunto de coisas que tentam minar as verdades essenciais e cruciais do Evangelho. O relativismo está dentro desse pacote, endossando aquela ideia do se eu quero, eu posso fazer. Agora o relativismo vai nos dizer que se eu quero, eu devo fazer, porque não existe nem certo e nem errado. Não existe verdade, a minha verdade pode ser uma de outra, pode ser outra. Então isso aí é o relativismo. Então é interessante que o líder perceba que dentro da igreja também é o relativismo. Ele vai tentando entrar, ele vai tentando se estabelecer, e nós precisamos, como líderes cristãos, que não queremos ser apenas influentes, mas abençoadores, ser uma bênção na nossa geração, nós precisamos ter muito claramente isso definido e saber identificar o relativismo. Então, nas igrejas, o relativismo ele pode se infiltrar através daquela pregação diluída da palavra de Deus, né, da tolerância excessiva com o pecado e da adaptação da mensagem para se adequar aos padrões morais e em constantes mudanças. Isso é interessante perceber de forma bem clara que nós estamos vivendo um tempo de muitos desafios, né? Por exemplo, aí os falsos profetas que pregam que qualquer coisa pode agradar as pessoas, eles estão usando qualquer coisa que agrade as pessoas, mesmo que eles abram mão do Evangelho. Como disse Paul Rutz, né, ele disse que Cristo
pequeno, e o evangelho é muito pequeno para os falsos profetas, né? Eles pregam que Deus é aquele grande mordomo do universo que está aí para servir as pessoas, e é como se Deus fosse aquelas maquininhas de comprar salgadinho, você joga uma moedinha lá e você escolhe o que quer, e não é bem assim, né? Quando isso acontece, os falsos profetas, eles até têm seguidores. Por quê? Porque eles falam que as pessoas querem ouvir. Isso é muito perigoso. O evangelho relativista aí, o evangelho do coach, que está sendo pregado, onde as verdades são amortecidas. Mas vamos para a palavra de Deus, porque é ela que alimenta. O texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, olha o verso 5, gente, 2 Timóteo 4, 5, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Apesar de que o mundo está rodeado por todos esses desafios, nós como liderança precisamos continuar firmes na palavra, cumprindo o nosso ministério. Então, como nós vamos cumprir o nosso ministério mesmo diante desse desafio? Como lidar com o relativismo dentro da liderança? Então, essa é a pergunta que eu quero responder nesse instante. Então, a liderança ela precisa enfrentar esse desafio de forma a permanecer na fé, na verdade do evangelho. Ela não pode se amoldar. Ela precisa se posicionar, mesmo diante das pressões culturais, das tentações de comprometer os princípios bíblicos, porque a igreja tal está fazendo, está dando certo, então eu posso fazer também. Nem tudo que está dando certo está moralmente certo. Isso é interessante. É essencial que os líderes cristãos mantenham enraizados da palavra de Deus, buscando orientações, discernimento através da oração, do estudo da palavra. Conforme diz Colossenses capítulo 2, versículo 6, pois como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Verso 7, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinado, nele abundando em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa fácil por suas vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, o líder precisa estar firme. Se o próprio líder ele relativiza a verdade, então ele vai ser um péssimo exemplo para a geração. Ele não vai ser um influenciador, está sendo influenciado. Então é interessante isso. Além disso, o líder precisa ser encorajado e confrontar o relativismo. Ele precisa defender a verdade do evangelho com amor e convicção, mesmo que signifique enfrentar oposições ou críticas. Tem gente que ele cai naquela onda, né, que é aquela onda da falsa ideia de que todo mundo tem que me aplaudir, eu preciso ser aplaudido por todo mundo. Então não caia nessa ideia de que você será aplaudido por todos. 1 de Pedro capítulo 3, verso 15, diz: antes santificai ao Senhor vosso Deus no vosso coração, estáis preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E aí, você líder, está preparado para responder a razão da esperança que há em você? Você tem conhecimento bíblico, destreza administrativa, ou seja, destreza intelectual e espiritual para lidar com as oposições ao reino de Deus? Você vai no campo da teologia, você está preparado para trabalhar essas oposições? Se um jovem da sua igreja que está fazendo faculdade chegar trazendo os conceitos do relativismo, tentar debater com você, você terá graça para isso, terá sabedoria para isso? Vamos se preparar, vamos preparar nossos jovens para ir às faculdades e não se desviarem. Para isso nós precisamos ter um conhecimento profundo das Escrituras e com certeza muita graça de Deus. Então, como lidar com o relativismo na liderança? O último ponto que quero falar é que nós precisamos, como líder, demonstrar graça e compaixão por aqueles que estão picados pelo veneno do relativismo. Nós precisamos ser influenciadores, mas não podemos relativizar a verdade, mas precisamos buscar ser gentis com as pessoas, mostrar humildade, gentileza,
com elas. Como diz Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, olha o peso aqui da liderança, vós que sois espirituais, busquem orientar o tal, encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Ou seja, ao repreender alguém, ao orientar alguém, ao confrontar alguém, eu preciso fazer com mansidão, com temperança, com gentileza. Várias vezes na Bíblia está, mormente no Novo Testamento, exorte com amor, exorte com longanimidade. Então, eu preciso ter essa postura diante dos desafios. Jesus, ele é a própria verdade. Jesus, irmão, ele é a verdade que satisfaz, a verdade plena. Quando ele chega no coração do indivíduo, todas as mentiras, elas são desfeitas. Com o poder de Cristo, com o operar de Cristo no coração do indivíduo, as mentiras, elas são desmanchadas, desarticuladas. Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade. Portanto, se Cristo transbordar no coração da pessoa, as verdades, elas afluirão de forma natural e automática, enquanto que as mentiras desaparecerão. Portanto, vamos enfrentar o desafio do relativismo como liderança cristã, com coragem, com discernimento, com fidelidade e amando a Cristo e pregando a verdade do Evangelho. Que possamos permanecer firmes, defendendo a verdade em Cristo, a verdade de Cristo em meio a um mundo cada vez mais permeado do relativismo, para que o reino de Deus possa crescer e o verdadeiro Evangelho possa florescer em nossas vidas e em nossas comunidades. Que o Senhor abençoe você, que você possa cumprir a grande comissão, mesmo diante do relativismo permanente na sociedade moderna, mas que você possa cumprir. Pregue o Evangelho a toda criatura. Cristo é a verdade, Cristo é a resposta para a geração que está marcada pelo engano. Que Deus abençoe você. Um forte abraço com os dois braços.